interessante, porque às vezes a gente pensa que o diabo vai usar os ímpios, às vezes o Satanás usa os próprios irmãos, às vezes eu sou usado por Satanás para ferir o meu irmão nessa guerra. Às vezes sou eu que não dou lugar ao Senhor, eu dou lugar às trevas e acabo ferindo o irmão. Mas nós temos que ter essa consciência, irmãos, de que de fato nós estamos em uma batalha. Aqui no Rio, aqui no Brasil, existe essa liberdade para pregar o Evangelho, para reunir, para falar do Senhor, e às vezes isso nos dá uma falsa sensação de paz. Mas não estamos em paz, irmãos, estamos em guerra. E precisamos ter essa consciência, porque na medida que nós vamos edificando, Satanás vai se opondo à igreja, vai se opondo a gente. Porque sempre foi assim. É verdade. Quando a gente olha para trás e vê a história, a gente vai ver que foi assim. No início, quando existia só o Pai, o Filho e o Espírito Santo, não existia oposição, só existia uma vontade, a vontade da Trindade. Eles viviam numa comunhão perfeita. Mas na medida que eles começaram a criar, na medida que as coisas foram criando, criou o mundo invisível, isso que Colossenses fala, nele foram criadas todas as coisas, sejam visíveis e invisíveis. Então Deus começa a criar o mundo invisível. Criou anjos, querubins, serafins, arcanjos, aqueles anciãos, e aí de repente o querubim, ele questionou a vontade do Senhor e quis estabelecer uma outra vontade. E daí para cá, irmão, existe uma guerra. Quando nós vamos para Ezequiel e Isaías, lá vai falar da rebelião de Satanás. Perfeito ele era em seu caminho. Fala, perfeito eras em seu caminho, até que em ti se achou iniquidade. E pela multidão do seu comércio, você foi transformado. E agora Satanás, ele leva, quando a gente chega em Apocalipse, nós percebemos que ele levou a terça parte dos anjos, o dragão, a antiga serpente. Ela estava diante do filho varão, da mulher, que estava para dar luz ao filho varão. E com ele tinha ali a terça parte dos anjos. Ou seja, ele leva consigo a terça parte dos anjos. O Senhor lança da sua presença. Ele vem para a terra. Ele foi lançado da presença do Senhor. E aí existe uma guerra. Quando Adão ele é criado, ali em Gênesis, vamos ler Gênesis, para ver essa questão de Adão. Quando Adão ele é criado em Gênesis, Adão não sabia de nada. Ele só foi criado ali. Gênesis 1, 26, 27 e 28. Está escrito assim, olha. Disse também Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todo o réptil que se rasteja sobre a terra. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Disse Deus os abençoou e disse-lhes, frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja sobre a terra. A gente já vê aqui que Deus criou o homem e já existe aqui uma necessidade do homem dominar, guardar. Por que Deus tinha que dominar, tinha que sujeitar, tinha que guardar? Porque já ali havia uma oposição. Satanás já estava lá, em oposição ao Senhor. E Deus criou o homem para justamente isso. Quando fala que façamos, pois, o homem a nossa imagem e a nossa semelhança, nós somos semelhantes para poder conter. Nós somos semelhantes a Deus. Por que o homem é semelhante a Deus? Porque Deus quer que nós o tenhamos. Ele deu o seu Espírito, agora ele habita em nós. Nós precisamos conter o Senhor. Ele habita em nós e ele precisa crescer. E por que imagem? Porque nós temos que refletir o Senhor. Conter e refletir. O homem foi criado para isso. Por quê? Porque a humanidade foi feita para dar testemunho do Senhor. Deus tinha a sua vontade nos céus, mas Deus queria estabelecer a sua vontade na terra. Por isso que ele cria o homem, para que através da sua vontade o homem desse testemunho do Senhor e assim tratasse com a oposição, com as trevas,
O Senhor queria mostrar para Satanás que o homem que foi feito menor do que os anjos se submetia ao Senhor. O representava aqui na terra. Mas nós sabemos que o homem peca. E o homem perde a condição de dar testemunho do Senhor. Lembra na tentação de Jesus no deserto? Satanás fala assim: olha, se tu me adorares, eu te darei os reinos dessa terra, porque me foi dado. O Senhor não desmente Satanás, fala: olha, mentira, não é nada teu. Porque de fato ele tomou de Adão esse domínio. O homem que foi feito para exercer domínio, para subjugar, agora se tornou escravo de Satanás. A humanidade se tornou escrava de Satanás. Mas graças ao Senhor, que Ele faz um caminho de recuperação da humanidade. E é interessante que a ceia fala sobre isso, né? Do trabalho que o Senhor fez por nós. Deus amou o mundo de tal maneira que se deu. É disso que a mesa do Senhor vai falar. Do corpo e do sangue. Da obra do Senhor. Vai falar da vitória do Senhor. Graças ao Senhor que Ele veio e nos resgatou. E agora nós somos vencedores. Nós fomos incluídos no seu corpo. Amém. Agora nós somos aqueles que sustentam o testemunho do Senhor. Jesus falou lá em Mateus 21, 43. Ele fala assim, portanto, vos declaro que o reino de Deus será tirado de vós e oferecido a uma nação que dará os seus frutos. O Senhor estava falando aqui para o povo de Israel. Olha, o reino de Deus vai ser tirado de vocês e vai ser dado para uma outra nação. Por que o Senhor fez isso? Porque Israel, ela perdeu a condição de dar testemunho do Senhor. Mas antes disso, antes de acontecer essa situação com Israel, quando a humanidade ela perde a condição ali em Adão de dar testemunho do Senhor, o que o Senhor faz? O Senhor chama o homem, Abraão. É isso? Lá em Gênesis 12, o Senhor chama Abraão. Abraão, sai da sua terra, sai da sua parentela, que eu vos farei uma grande nação. Vamos ler para ficar só Gênesis 12. Antes de falar com Abraão, é interessante, em Gênesis 6, 3, o Senhor fala assim, olha, então disse Jeová, o meu espírito não contenderá para sempre com o homem, por causa do seu errar. Ele é carne, portanto, os seus dias serão 120 anos. O que isso significa? Que o Senhor, Ele criou a humanidade para que essa humanidade, ela pudesse ter comunhão, conter e expressar o Senhor, imagem e semelhança sua, para que a humanidade, ela pudesse dar testemunho do Senhor, para que Ele pudesse ter comunhão com a humanidade, mas a humanidade começa, em Adão, ela dá as costas para o Senhor, ela vai dando as costas para o Senhor, Gênesis 1, Gênesis 2, Gênesis 3, Gênesis 4, Gênesis 5, em Gênesis 6 o Senhor fala, olha, não tem mais como contar com a humanidade. O meu espírito não vai mais ficar contendendo com o homem, chamando o homem, e o homem dando cada vez mais as costas para o Senhor. O homem dando cada vez mais as costas para o Senhor. Então o que agora o Senhor vai fazer? Ele vai escolher um homem, Abraão, Gênesis 12. E através desse homem ele vai trabalhar algo. Vamos ler aqui Gênesis 12, 1, 2 e 3. Ora, disse Jeová a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que te mostrarei. Farei de ti uma grande nação, e te abençoarei, e engrandecerei o teu nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar. Por meio de ti serão benditas todas as famílias da terra. Qual era a proposta do Senhor? O Senhor quis, através de Abraão, criar uma nação, para que através dessa nação, a nação de Israel, o Senhor pudesse estabelecer o seu testemunho naquela nação. E através daquela nação, as outras nações da terra pudessem ter comunhão com o Senhor. O Senhor queria se manifestar no meio de Israel, para que Israel pudesse dar testemunho do Senhor. Por isso que nós vemos tanta oposição a Israel, porque Satanás sabia que Israel, daquele momento em diante, daria testemunho do Senhor. E aí Israel é levado em cativeiro para o Egito, fica 430 anos,
430 anos, cativo. Aí o Senhor tira o povo do cativeiro, leva o povo para o deserto. E ali, na 12ª jornada, na jornada do Monte Sinai, o Senhor fala com Abraão, dá a ele os 10 mandamentos. E naquela jornada, o Senhor chama, em Êxodo 25 até o Êxodo 40, o Senhor chama o povo para construir um tabernáculo. E o que é o tabernáculo, irmão? O tabernáculo é o testemunho do Senhor no meio do povo de Israel. É o Senhor entre o povo. Tanto que, na medida que o povo caminhava pelo deserto, quando o povo parava, o tabernáculo ficava no centro, e ficava 3 tribos de um lado, 3 tribos do outro lado, 3 tribos do outro lado e 3 tribos do outro lado. E o tabernáculo aonde? No centro. Por quê? Porque o Senhor era o centro do povo. Todo o povo tinha que voltar para o Senhor. Quando a gente vai para Êxodo 40, vamos ao Êxodo 40, para ver quando o tabernáculo ele é construído, acontece algo. A presença do Senhor, ela desce. O Senhor passa a habitar no meio do seu povo. Êxodo 40. 34. Então, começa em Êxodo 25, o Senhor pedindo os materiais, o povo traz o material, aí o Senhor começa a construir de acordo com o modelo. O Senhor fala para Moisés no monte, Moisés, fazei tudo conforme o modelo. Tinha que ser conforme o modelo. Por que tinha que ser conforme o modelo? Não podia ser da cabeça de Moisés, porque aquele tabernáculo ali representava o Senhor. O Senhor manifesta. Moisés não poderia colocar algo da cabeça dele, porque senão Deus não poderia se identificar com aquilo dali. E se Deus não se identifica com aquilo que Moisés está fazendo, ele não pode dar testemunho do que Moisés está fazendo. Então, no 34 do 40, capítulo 40, versículo 34, vai dizer assim: então a nuvem cobriu a tenda da revelação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda da revelação, porque a nuvem permanecia sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. E a partir daquela jornada, da 12ª jornada, que é a jornada do Monte Sinai, agora o Senhor está no meio do seu povo. A gente que recentemente tem estudado essa questão das jornadas, o povo agora, a partir daquele momento, sai como um exército, porque agora eles estão representando um rei, um Senhor. E agora existe ordem para sair, existe ordem para parar, porque a partir dali a presença do Senhor está no meio deles. Eles não podem mais fazer as coisas de qualquer maneira, porque o Senhor está no meio deles. E quando faz as coisas de qualquer maneira, a gente vê no caso ali dos filhos de Arão, que vai oferecer fogo estranho, o que acontece com eles? São fulminados, porque as coisas são feitas em ordem, com ordem, na casa do Senhor. Amém? E aí agora o povo ele vai caminhando com a presença do Senhor, até entrar em Canaã. E aí o povo entra em Canaã, com Josué e Caleb representando o povo. Josué e Caleb tomam a terra é tomada. E aí nós temos o período dos juízes, 300 anos dos juízes, e ao fim do período dos juízes, nós temos o povo pedindo um rei, que é Saul, que não foi um rei segundo o coração do Senhor. Depois o Senhor ele levanta Davi e levanta Salomão. Davi tem um desejo de construir uma casa para o Senhor. O Senhor fala: Davi, o céu é o meu trono, a terra é o estrado dos meus pés. Como você vai construir uma casa para mim? Mas o Senhor é misericordioso. O Senhor entendeu o coração de Davi, que o Davi queria a presença do Senhor. E Davi queria estar na presença do Senhor. O Senhor não permite Davi construir, mas o seu filho, Salomão constrói o templo. E o templo do Senhor agora é físico, é fixo. Não é como o tabernáculo que era móvel, mas o templo é fixo ali em Israel. E agora Israel é aquela nação que foi escolhida para o Senhor para representá-lo, para dar testemunho dele nessa terra. Os povos tinham seus deuses, os povos tinham seus reis, mas Israel adorava o Senhor, o Deus dos céus e da terra. Mas mais uma vez existe uma guerra, e aí Israel ele começa a prevaricar,
Israel começa a se corromper e Israel começa a fazer como os povos da terra. E aí o reino de Deus ele é dividido. O reino de Israel ele é dividido. Reino do sul e reino do norte. O reino do norte, né, fica com 10 tribos, o reino do sul fica com 2 tribos, a tribo de Benjamim e a tribo de Judá. E o templo fica no reino do sul. E o reino do norte, a capital torna-se Samaria, né, e os reis do reino do norte começam a fazer como os outros povos, levantar altos, a sacrificar a outros deuses. É isso? Tá certo? Tá certinho aí? Senta. Vamos lá, ele tá fazendo assim. Desliga ali o ventilador. E agora nós vemos, né, que o reino do sul, norte do sul é dividido e o reino do norte ele é levado, ele é espalhado pela Síria e deixa de existir, ficando só o reino do sul. Mas pouco tempo depois, o reino do sul também ele é levado em cativeiro para a Babilônia. Não é isso? Levado em cativeiro para a Babilônia. Agora existe um trabalho do Senhor para trazer o povo de volta, que foi o que o nosso irmão Cláudio estava falando, sobre a reedificação. Quando nós falamos sobre a reedificação, quer dizer que nós estamos reconstruindo aquilo que se perdeu. O que Israel perdeu? Israel perdeu o testemunho do Senhor, porque o templo fala do testemunho. Então foi construído o templo, foi estabelecido, edificado o testemunho do Senhor. Israel, por não observar as leis do Senhor, perdeu a condição de estabelecer o testemunho do Senhor. Existe guerra por causa da guerra e das batalhas. E agora o Senhor libera Esdras, Neemias, Zorobabel e outros irmãos, né? Os historiadores dizem que 5% daquela população que estava cativa é que saiu para a reedificação do templo, dos muros, do altar e do templo, para que o testemunho do Senhor ele fosse de volta reedificado, fosse restaurado. E é interessante porque nós, como cremos no Senhor, nós somos inseridos na igreja. A gente não tem consciência da guerra que está tendo. Nós vivemos no mundo, começamos a servir, e é tudo maravilha, e é maravilhoso, e é a comunhão, e é a comunhão, e desfrute. Aí daqui a pouco nós somos inseridos na guerra. Eu creio que todos aqui já tiveram a experiência de, quando começa a passar na guerra, você toma logo um susto. Não é? Ninguém me disse isso. Eu lembro que eu já sou nascido e criado no meio cristão, mas eu era, assim que eu casei, até o casamento era, né, reunia com a irmã Celeste, reunião de jovens, tudo mil maravilha, só alegria. Mas quando eu casei, eu comecei a servir na Cidade de Deus. E para quem conhece o histórico dos irmãos da Cidade de Deus, me colocaram lá com os irmãos da Cidade de Deus, eu comecei a servir lá. Rapaz, foi um choque para mim. Batalha em cima de batalha, no casamento, em várias áreas da minha vida, guerra, luta. Não é, Renatinho? É só, os irmãos falaram, Gabriel, fica responsável aqui. Foram só me dar uma responsabilidade e as coisas começaram a desandar. Aí eu fui conversar com meu pai, né, presbítero na época. Comecei a falar com ele, está acontecendo isso. Ele falou, então, você saiu do meio da batalha, onde você estava sendo protegido, e agora você está na frente da batalha. Você tem 2 opções. Ou você se fortalece e fica aí, ou você recua. A guerra não para. Ela se manifestará de outras formas. Mas agora você já tem maturidade suficiente para ser introduzido na guerra. E às vezes nós nos escandalizamos com o Senhor, por causa da guerra, por causa da oposição. Porque nós estamos aqui, irmãos, em guerra, de fato. Então quando nós olhamos, olha, nós estamos em 2025. Já tem mais de 2000 anos de história da igreja. Nós entramos agora no Evangelho, mas tem 2000 anos de história. Então, no que diz respeito a gente está ajudando na edificação. Mas no que diz respeito à história da igreja, nós estamos na reedificação. Porque já tem uma história. Quando a gente começa a estudar a história da igreja, nós vamos vendo que a igreja ela vem sendo atacada há 2000 anos. 2000 anos sendo atacada. A ponto de a gente ver hoje que o testemunho do Senhor no meio do povo de Deus, ele se perde. No início, a igreja sustentava o testemunho do Senhor. Mas hoje nós vemos que nem todos os que reúnem sustentam o testemunho do Senhor. São poucos. Para fazer parte da igreja, você precisa só crer.
creu no Senhor Jesus Cristo, você é inserido na igreja. A gente não faz nada. Não tem como mais sair da igreja. Ah, irmão, sair da igreja. Não tem como. Se você é filho, se você tem o Espírito Santo, e se você mora numa cidade, você faz parte da igreja naquela cidade. Ah, eu não tem como. Vou ficar em casa. Você é só um irmão que não congrega. Paulo vai falar, não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Mas nós fazemos parte da igreja, da onde a gente mora. Mas existe uma guerra. E a gente vê que mesmo entre o povo de Deus, poucos são aqueles que sustentam o testemunho do Senhor. E para sustentar o testemunho do Senhor, nós precisamos ter consciência do testemunho. Porque não é de qualquer forma que se sustenta o testemunho do Senhor. Existem princípios que o Senhor estabeleceu. Nós temos que buscar, observar esse princípio, para que nós aqui estejamos sustentando o testemunho do Senhor. E quanto mais nós nos colocamos pelo testemunho do Senhor, vem a oposição, vem a guerra. Pode ser 100 pessoas, pode ser 10 pessoas. Vai ser? Ah, não, eu estou reunindo aqui com um grupinho. Não, eu estou com um grupo de irmãos aqui, olha. Grupo bom, achando um grupo bom de irmãos. Vamos começar. Cuidado. Como disse o Cláudio da vez passada, né? Se você encontrar uma igreja perfeita, não vai para lá. Porque talvez você seja o primeiro imperfeito lá e vai levar problema para aquela igreja. Mas, irmãos, não existe igreja perfeita. Você vê, é interessante, a gente vai para. Vamos para 1 Coríntios. Lembrei aqui agora. 1 Coríntios. A partir do 1. Paulo aqui está escrevendo aos irmãos de Corinto. E olha algo interessante. Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e Sóstenes, nosso irmão, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor, do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor, tanto deles como o nosso. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graça a Deus por vós, por causa da graça de Deus que em vós foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo foste enriquecidos nele, em toda palavra, em toda ciência, assim como foi confirmado em vós o testemunho de Cristo. Presta atenção aqui, olha. Assim como foi confirmado em vós o testemunho de Cristo. Isso significa o quê? Que a igreja de Corinto sustentava o testemunho do Senhor em Corinto. Amém? Amém. Aí vai continuar, olha. 7. De maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando a vós a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até o fim, para seres inculpáveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual foste chamado à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. É interessante que eu gosto de dividir a carta de Coríntios nessas duas partes, do 1 ao 9 e do capítulo 1, que vai do 1 até o 9, e o capítulo 1 do 10 até o final de Coríntios. Parece que quando Paulo vai começar aqui, ele vai começar: rogo, pois, que faleis a mesma coisa, porque há entre vós divisões. Aí começa a falar, não é isso? O restante do capítulo 1 ele vai falar que são pela casa de Cloé. Aí capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, falando de divisão. Depois ele vai falar, olha, que ele soube. Deixa eu pegar aqui. Geralmente se ouve. Vou ver aqui, olha. Ó, no capítulo 5 ele vai falar, no versículo 1. Ele vai falar assim, olha, primeiro no capítulo 1, versículo 10, ele vai falar que ele soube pela casa de Cloé. Depois ele vai falar no capítulo 5, 1, geralmente se ouve que há entre vós fornicação. Em outras palavras, estão falando, ele já ouve por aí,
Está falando por aí que tem alguns problemas, é o capítulo 5 e o capítulo 6. Sobre pela casa de Clói, problema. Geralmente estão se ouvindo, irmãos, que vocês estão fornicação, um colocando o outro na justiça, o outro lá está entrando na madrasta, só problema. Vai falar que esse problema aí de entrar na madrasta, nem mesmo entre os coríntios, entre os ímpios, né, tinha esse problema. A igreja de Corinto estava ensinando o pessoal de Corinto a pecar. Mas ele vai falar lá, o testemunho do Senhor, ele está entre nós. Apesar de toda a fraqueza de Corinto, eles ainda sustentavam o testemunho do Senhor. Por que eu estou falando isso? Às vezes nós vamos ver fraqueza, situações no nosso meio. Mas, irmãos, o mais importante é, nós estamos sustentando o testemunho do Senhor. Nós estamos aqui como parte do corpo do Senhor, sustentando o testemunho do Senhor. Se nós estamos sustentando o testemunho do Senhor, o Senhor vai ajustando. Não é que a gente não vai tratar com os problemas precisam ser ajustados. Quanto mais a gente trata, quanto mais a gente ajusta os problemas, quanto mais a gente vai tratando as coisas, mais do Senhor é dispensado no nosso meio. Amém. Você vai ver, a igreja de Corinto, a gente vai lendo a carta de Corinto, a gente percebe que apesar do testemunho do Senhor, pelo menos eu lendo, eu tenho a sensação que a presença do Senhor no meio deles era fraca. Você vai vendo que os irmãos tinham um problema com a presença do Senhor, a ponto deles pecarem e não acontecer nada com eles. Mas quando a gente vai para a igreja de Atos, em Jerusalém lá, que Ananias e Safira só omitem o que acontece com Ananias e Safira. Eles morrem. Por que Ananias e Safira omite e morre, e lá em Corinto tem uns pecados complicadíssimos e não acontece nada com eles? Porque na igreja de Jerusalém a presença do Senhor é muito forte. Você vê comigo com os 12, não era isso? Passava, a sombra curava, tinha muita manifestação do poder do Senhor. Quando há muita manifestação do poder do Senhor, quando as coisas acontecem fora do princípio do Senhor, o Senhor, ele tem que vir com juízo por causa da sua presença. Nós queremos a presença do Senhor no nosso meio? Queremos. Mas, irmãos, para que a presença do Senhor seja algo constante no nosso meio, nós temos que tratar com os problemas. Tratar com nós mesmos. Ah, Senhor, a tua presença na minha vida, poxa, eu tenho... Irmãos, começa a fazer um batismo de uma boa consciência, como diz o Edson. Sonda, Senhor, meu coração. Esquadrinha-me. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me até as veredas eternas, os justos. Por quê, irmão? Porque o Senhor ele quer se fazer presente no nosso meio. Mas ele precisa que haja santificação. Amém. A sua presença, ela é uma presença que também traz juízo. Porque por um lado o Senhor é o Deus de bondade, é o Deus de misericórdia, mas por outro lado ele é um Deus de juízo e um Deus justo. Então a igreja de Corinto, ela estava ali cheia de problemas, mas Paulo vai falar, e o testemunho do Senhor se manifestou no meio de vós. Eu consigo ver o testemunho do Senhor. No início, quando eu lia isso, eu ficava com muita dificuldade. Eu falava, como que Paulo está falando tudo isso com uma igreja tão complicada? Uma igreja tão carnal? É porque no que diz respeito ao aspecto espiritual, Paulo conseguia ver a posição que Corinto estava. Ela estava em uma posição correta, porque Corinto tinha uma consciência do testemunho do Senhor. Estava ali pelo testemunho do Senhor. Mas em contrapartida, Corinto tinha suas debilidades. E aí Paulo teve que escrever para corrigir a debilidade dos irmãos. Por isso que eu estou falando, irmão, nós estamos aqui na reedificação, existe uma batalha. E o primeiro que precisa ser ajustado nessa batalha somos nós mesmos. Quando o Gabriel começa a funcionar, aqueles que conhecem o Gabriel há mais tempo sabem da dificuldade. Pergunta para minha esposa. Eu começo a mostrar coisas que não é do Senhor. E às vezes essas coisas que não é do Senhor começam a ferir os irmãos. Eu que sou para edificar os irmãos, começo a ferir os irmãos. E aí o Senhor, ele precisa nos ajustar. Não é para o Gabriel parar, é para ajustar, para que o testemunho do Senhor através da vida do Gabriel seja mais claro. Porque a igreja está aqui justamente para isso, para sustentar o testemunho do Senhor. Amém. E como que a igreja sustenta o testemunho Amém. do Senhor? São os irmãos que sustentam. Amém. Individualmente para o coletivo. Porque a igreja é o corpo. Nós fazemos parte do corpo. Nós estamos edificando os irmãos. Cristo na vida dos irmãos. Quando nós servimos irmãos, nós estamos servindo Cristo.
Nós estamos edificando Cristo. Nós temos que transmitir Cristo, refletir Cristo. Amém. Mas existe uma oposição, irmão. Por isso que muitas lutas, irmão. Por isso que muitas batalhas. Porque as trevas estão contra. Elas são contra a edificação. Porque Satanás sabe que no momento que o testemunho do Senhor for para toda a terra, né? E esse evangelho do reino será pregado em todas as nações em testemunho. Então virá o fim. Satanás sabe disso. Então ele quer fazer o máximo para retardar que esse testemunho seja propagado em toda a terra. Que esse evangelho seja propagado. E ele vai fazer de tudo para nos parar. Para que a gente não coopere com ele. Você pode falar, não, Gabriel, mas eu não sou importante. Irmão, se o Senhor te salvou, se você é filho, você tem uma função dentro do corpo. Porque no corpo todos os membros têm função. Você tem uma importância. Aleluia. Nós precisamos ter consciência do testemunho do Senhor, que estamos aqui pelo testemunho. Primeiramente, temos que ter consciência que existe uma guerra. Satanás está a todo momento querendo nos parar. Porque a nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas é contra principados e potestades. Não o irmão que quer nos fazer parar, são as trevas. Amém. O Senhor, por um lado, ele nos incentiva a funcionar. Ele nos deu os dons, ele nos deu o talento, ele nos deu os irmãos, ele nos deu o ambiente adequado. A igreja é o ambiente adequado para o funcionamento dos santos, para que o testemunho do Senhor seja manifesto. Nós temos que manifestar o Senhor aqui quando reunimos, mas nós temos que manifestar o Senhor no nosso trabalho, nós temos que manifestar o Senhor na faculdade, na escola, em todos os ambientes que o Senhor nos coloca, nós temos que manifestar o Senhor. Nós estamos pelo testemunho do Senhor. Por quê? Porque esse evangelho do reino será pregado a todas as nações, então virá o fim. Nós estamos aqui, irmão, aguardando a vinda do Senhor. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Maranata. O Senhor um dia voltará. Né? Ele vai falar assim, olha, quem é, pois, o servo prudente e fiel? Que quando eu voltar, o encontrar fazendo assim. O Senhor nos quer, quando voltar, nos encontrar fazendo assim. Fazendo o quê? Servindo o Senhor. Servindo o Senhor como? Servindo os irmãos. Amém. Manifestando Cristo. Irmão, o que você tem do Senhor é importante para a igreja. Amém. Aquilo que o Senhor te deu é importante para a igreja. Funcione, irmão. Haverá problemas porque nós estamos em guerra. Mas o Senhor, Ele nos capacita. Nós temos que entender que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Então nessa manhã, irmãos, nessa tarde, dia 15, nessa tarde, eu quero incentivar, encorajar os irmãos a estarem prosseguindo. Amém. Tem luta, irmãos, mas o Senhor nos deu os irmãos. Aleluia. Muitos pais, muitos filhos, amém, muitas mães, muitas filhas, muitos irmãos, pelo qual nós podemos contar, ombrar conosco. Amém. Amém, irmão? Não desista, não desanime, muito pelo contrário, avance, porque nós estamos na edificação, mas também na guerra. Mas o Senhor já venceu. Aleluia. Nós estamos na vitória do Senhor. Aleluia. Ele venceu. Ele nos incluiu na sua vitória. Aleluia. E em Cristo nós somos mais que vencedores. Por isso que nós servimos o Senhor. Por isso que nós desfrutamos da sua presença. Nós desfrutamos da sua vitória. Amém. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Glória a Deus. Glória ao teu nome, Senhor. Obrigado, Senhor.